Olha só, o Ministério da Saúde suspendeu nas últimas semanas contratos com 7 laboratórios públicos nacionais para a produção de 18 medicamentos e uma vacina distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O encerramento dos contratos pode afetar mais de 30 milhões de pessoas, entre elas pacientes que sofrem de câncer, diabetes e transplantados. Sobre a saúde no Brasil, a gente conversa agora com José Alexandre Buzo Weiler, pesquisador na área de Economia Política da Saúde e coordenador estadual da Associação Paulista de Saúde Pública, e Francisco Fúncia, que é conselheiro do Conselho Nacional de Saúde e professor de Economia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Quero que vocês comecem explicando para a gente o que tem por trás desse rompimento de contratos com laboratórios públicos, laboratórios importantes, grandes laboratórios, que fabricam, então, esses 19 medicamentos que bom, a princípio o governo fala que não vai faltar, mas é questionável também, porque se vai parar de produzir, quem que vai alimentar essa distribuição? Quero que vocês expliquem para a gente. Vamos conversar com o José. Bom, então, boa tarde, né? Enfim, muito bem-vindo. Em nome da associação, obrigado pelo convite. Assim, acho que a gente já está com alguns anos aí, desde a aprovação da emenda constitucional 95, né? Sim. Vamos dizer que é a emenda do teto dos gastos, e específicos dos gastos à saúde e dos gastos sociais. E, obviamente, o governo federal tem que cumprir esse teto. E para cumprir esse teto, ele tem que resolver, tem que organizar o seu orçamento, nós vamos falar já aqui, mas tem que pensar nos seus gastos federais, nos seus gastos, e ver onde que e como ele pode conter esse gasto. Sim. Obviamente, as medicações distribuídas pelos laboratórios públicos, né, são medicações que têm um baixíssimo custo, porque em torno de 30% a 20% elas têm um valor menor do que o do mercado. Então, ela pode garantir, né, essa distribuição garante o maior acesso da população. São medicações que não guardam uma relação direta com o mercado, né? Então as compras não são feitas direto, né? A gente não faz uma importação necessária desses medicamentos, porque são produzidos por, né, estabelecimentos próprios, públicos. Então vejam que esse desenho da redução da produção dos medicamentos, né, dos fins dos contratos, né, que são as PDPs, as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, elas já indicam justamente esse recuo do governo federal necessário para cumprimento da lei, né? Então, veja, se a lei está colocada, o governo federal e, obviamente, o Ministério da Saúde vai achar dispositivos, assim como outros, nós vamos falar já deles, mas para poder cumprir com essa tarefa de reduzir gastos federais. E, obviamente, quem paga por isso, na verdade, quem sofre com isso, quem vai sofrer com isso, são as pessoas que necessitam, a ideia é que em torno de 30 a 35 milhões de pessoas serão afetadas, né? Enfim, são medicamentos básicos, como, por exemplo, a diabetes. Enfim, é um controle necessário. E aí eu só destaco aqui um ponto importante, que o Brasil, enquanto produção de fármacos, né, enfim, dos produtos básicos dos fármacos, ele não tem autonomia, né? Então, enfim, a gente não tem uma grande autonomia, nós temos uma grande importação. São produtos que carregam alta tecnologia de desenvolvimento, né? A gente avançou muito, eu acho que nos últimos anos, né, nos últimos 15, 16 anos, mas a gente ainda não tem essa autonomia. Então, veja, se a gente importa produtos, medicamentos, que obviamente são cotados e organizados, né, precificados a partir do dólar, se há uma variação cambial, eu tenho uma variação direta sobre o efeito e a quantidade de medicamentos que a gente vai comprar. Ou seja, se a gente já tem uma dificuldade de poder garantir medicamentos para todas as pessoas no Brasil, reduzir contratos que têm, né, laboratórios públicos, que têm uma autonomia para isso, e jogar isso para o mercado, obviamente expor as pessoas a uma variação do preço, a uma variação da própria moeda, enfim, estou só demonstrando que isso tem um efeito muito grande, né? Porque parece que vai custar mais caro, na verdade. Vai custar mais caro, não tem dúvida. Porque daí se você tem a questão da lei e precisa reduzir custos, vai custar mais caro. Sim. Quero ouvir a sua opinião, Francisco. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Nós enquanto consultoria lá no Conselho Nacional de Saúde, né, para esse tema, na verdade, surgiu agora no intervalo entre as reuniões do Conselho, né? Sim. Nós vamos ter agora, inclusive na primeira semana de agosto, nós vamos ter a 16ª Conferência Nacional de Saúde. E depois, aí, nas semanas seguintes, terá tanto a reunião do Conselho, do Pleno do Conselho, quanto a reunião da Comissão de Orçamento e Financiamento, da qual
eu sou consultor, onde esse tema será debatido. Nós não tivemos, portanto, nenhum detalhamento dessas medidas que a gente acompanhou aí pela imprensa. O que preocupa, primeiro, é que essas PDPs elas são muito importantes para que o país possa se apropriar da tecnologia, possa se apropriar de know-how, possa se apropriar, portanto, do próprio conhecimento para ganhar condições de estar produzindo internamente, como o José Alexandre colocou, né? Para depender menos de importações, e nós temos, no caso a Fiocruz, é um centro de excelência, né? Claro. E muitas dessas parcerias elas estão vinculadas à Fiocruz, né? Ainda que a Fiocruz tenha soltado uma nota que a maior parte das parcerias vinculadas à Fiocruz continua em vigor. Mas algumas foram atingidas, né? Então isso é preocupante, quer dizer, a gente precisa ter enfim, saber exatamente qual é a medida compensatória que o governo pretende fazer do ponto de vista do atendimento às necessidades de saúde da população. E não há informação sobre isso, por enquanto. Por enquanto, oficialmente lá, enquanto nós da consultoria lá não recebemos essa informação. O que chama a atenção é que esta medida, ela vem acompanhada de um conjunto de outras medidas que nós estamos acompanhando, na verdade, desde 2016, final de 16, começo de 17, com a emenda constitucional 95, né, que estabeleceu esse teto de despesas. Sim. Mas que para a saúde ela não só estabeleceu o teto de despesa, mas ela também estabeleceu uma nova regra para o piso. E o piso da saúde está caindo. A aplicação mínima federal da saúde está caindo. Desde então, tá certo? Quer dizer, já 18 e 19 nós tivemos, 18 e 19 tivemos queda de piso, se eu comparar o quanto que está gastando da receita, é um percentual menor da receita que está sendo alocada para o piso da saúde. E essa medida, assim como, por exemplo, a própria questão do encerramento do programa, ou não encerramento, mas a mudança, né, da configuração do programa Mais Médicos, claro. Uma discussão que não está sendo feita de forma mais democratizada, né, porque dizer que São Paulo, por exemplo, não precisa do programa Mais Médicos é desconhecer a realidade de periferia que existe não só na capital, mas na própria região metropolitana. Né? Então, entender qual era a lógica do Mais Médicos era fundamental em qualquer proposta de mudança deste programa, né? Então, o que nos parece é que, assim como essa da PDP, a questão do Mais Médicos que eu citei agora e outros que a gente pode depois até estar comentando, me parece que nós temos um programa que eu diria que, para usar uma expressão que a gente costuma dizer, a gente costuma dizer que alguns governos adotam uma agenda positiva, né? Sim. Que é a agenda de se estabelecer quais são as propostas e as medidas que serão tomadas, né? Especialmente quando é um novo governo, né? Você anuncia o que você vai fazer. E o que a gente tem visto nesses 6 meses, na área da saúde em particular, que está se deixando de fazer coisas que existiam e que funcionavam, sim, sem necessariamente estão anunciando no lugar outras coisas. É quase como se fosse uma agenda negativa. Sim. Tá certo? Porque era outro governo que implementou, então eu deixo de fazer, mas nada vem no lugar. Isso é prejudicial para a população. E parece muito uma agenda negativa no sentido da privatização, né? Porque essa questão dos remédios, eles param de ser produzidos por entidades públicas e eles vão ser comprados de entidades privadas. O SUS é a mesma coisa. Parece existe essa ação de sucateamento para, de repente, entregar para a iniciativa privada. É esse o caminho que esse governo percorre? Eu acho que sim. A gente pode destacar uma fala do nosso ministro Mandetta. Ele foi num fórum dos hospitais filantrópicos no Rio Grande do Sul. E ele fez uma fala bem rápida, mas bem pontual e bem característica, né? Ele disse que a mesa era sobre desafios para a saúde no Brasil, né? E ele aponta que não há um problema ético e moral ter lucro na saúde, né? E que o sistema privado, que os prestadores privados tem muito a ensinar ao poder público porque são muito eficientes, né? Então, veja, essa é uma fala que para o ministro da Saúde, né, considerando que nós temos um sistema único de saúde no Brasil, né, considerando que nós temos uma história de desenvolvimento do SUS no Brasil,
de ampliação do sistema, né? Por mais que havia um cenário de subfinanciamento, né? Sim. A gente tem um sistema que avança. Que é referência no mundo. Mundial, enfim. Né? Tem vários artigos sendo publicados no Lancet, inclusive, já apontando para isso. Mas nós temos um sistema que avança. Bom, se o ministro aponta que a grande questão do poder público e dos gestores públicos, municípios, estados, dele mesmo, né? É que há um problema de eficiência, então ele está apontando que o poder privado é mais eficiente, né? Então essa é uma lógica que não é uma lógica tão simples no campo do gasto em saúde público, né? Na verdade, é uma lógica do que é público e do que é privado, né? Então, sim. Essa mudança, né? Eu acho que na verdade não é bem uma mudança, mas essa agudização dessa perspectiva, dessa visão privada vai gerar a médio e longo prazo o fim do sistema único de saúde, como a gente conhece ele hoje, né? Sim. Muito provavelmente, e essa agenda da Organização Mundial de Saúde, essa agenda da OPAS mesmo, aqui na América Latina, que é a ideia da cobertura universal de saúde, né? Sim. Enfim, a cobertura universal de saúde, ela pressupõe que as pessoas têm acesso à saúde, independentemente se é público ou privado. Sim. Né? Desde que elas tenham cobertura. Então, veja, a população, de fato, está interessada ou, né? Isso é uma grande agenda para nós do movimento sanitário, para nós do movimento político, né, de imaginar mais coisas para mais gente, de melhor qualidade. As pessoas, de fato, elas conseguiriam fazer uma divisão se ela prefere o que é público ou privado? Né? Se eu sair hoje aqui na rua e perguntar para uma pessoa aqui na esquina ali e tal, bom, para as pessoas às vezes isso não é uma questão, né? Porque a gente não necessariamente construiu uma política, uma visão política do que é, né, um sistema único de saúde, o que é um sistema universal, tudo para todos. Sim. Então, e porque a própria imprensa vende isso, né? Claro, Quando ela vai até os... privatizar a solução. Né? Exatamente. Ela vai até os hospitais públicos e mostra a situação que está. E a gente sabe, porque existe um subfinanciamento. Precisa ter mais dinheiro para investir naquilo. Perfeito. Agora, não adianta ficar só criticando e mostrando para a população como que é ruim o atendimento no hospital público, sem falar o que está por trás disso, né? Essa discussão da eficiência, ela é muito relativa, né? Os juristas, por exemplo, costumam dizer que há uma distinção bastante clara entre o público e o privado, porque enquanto no público você é obrigado a fazer tudo aquilo que a lei autoriza, no privado você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, esta é uma diferença que não dá para a gente comparar gestões públicas e privadas, porque existe a forma de gerir recursos que são de toda a população, é diferente da forma de gerir recurso que o próprio dono decide onde investe, como investe, de que maneira investe e mais. Enquanto o interesse público, o interesse coletivo é que comanda as decisões de investimento e de gasto, no setor privado o que comanda é a decisão do lucro daquele que está investindo, do dono do capital. Então não dá para comparar, são universos diferentes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o público é eficiente. Alguém vai poder ficar espantado com o que eu estou dizendo, mas eu vou fazer aqui um desafio. Quem sabe um dia você consegue trazer para um debate aqui e vamos debater por que o SUS é eficiente. O SUS, gastos da União, dos estados e dos municípios consolidados, equivalem a R$ 3,60 per capita por dia. Puxa. Quanto se paga, por exemplo, de transporte? Para fazer um trajeto, mais do que R$ 3,60. E geralmente eu costumo brincar, quando a gente vai para algum lugar, a gente volta, né? A gente quer voltar. Sim, claro. E além disso, ainda o poder público subsidia as empresas de transporte. Então veja, saúde para 100% dos brasileiros, porque também precisa ficar claro, o SUS é para 100%. Não, alguém diz, não, eu não uso o SUS. Porque eu pago, ou pago o plano de saúde, ou eu pago o meu médico privado. Sim. Então, quero lembrar para quem diz que não usa o SUS, primeiro, que quando vai num restaurante, inclusive vai no restaurante classe A+, quem faz a fiscalização sanitária para saber se as condições de manuseio dos alimentos e de armazenamento dos alimentos está adequada, e, portanto, que ele não está comendo comida contaminada, é o SUS. Sim. Quando você tem campanhas que evitam epidemias,
Então, você pode não estar usando o SUS, mas se não tem epidemia, você se beneficia do SUS. Sim. Quando você paga um plano de saúde, geralmente, ou paga um médico privado, você abate do seu imposto de renda. O que é abater do seu imposto de renda? Significa que o poder público lhe pagou para você usar o plano de saúde. Sim. Então, não é verdade que somente aqueles que a gente chama SUS dependentes, que só tem o SUS como alternativa, Sim. que é 75% da população brasileira, usam o SUS. Não Mas é verdade. Interessante esse E aí, número. R$3, e eu repito Isso. o número, são R$3,60 por dia. Se eu quiser fazer uma comparação internacional, esse gasto corresponde a 4% do PIB. Nossa referência em termos de SUS, de acesso universal, é o Reino Unido, Sim. Inglaterra. Lá se gasta 7,9% do PIB, segundo a Organização Mundial da Saúde, dados da Organização Mundial de Saúde. Portanto, nós gastamos metade do que gasta o Reino Unido. Então, veja, com a metade do que gasta o Reino Unido, portanto, por isso que a gente diz que é subfinanciado, a gente consegue fazer um serviço que tem seus problemas, claro, tá certo? Mas que compare os R$3,60 per capita por dia com aquele que compra plano de saúde, quanto que gasta com plano de saúde? Exatamente, que gasta muito mais, não é um serviço de excelência. E plano de saúde não faz vigilância sanitária, Sim. Plano de saúde não faz vigilância epidemiológica, plano de saúde não faz campanha de vacinação, por exemplo, de animais, campanha antirrábica, plano de saúde, enfim. Então, por isso que eu desafio, quem sabe, um debate onde a gente coloque frente a frente os números, tá certo? Para mostrar assim, o SUS é eficiente, precisa melhorar? Precisa. Precisa aprimorar? Precisa. Mas não dá para a gente dizer que a eficiência está no privado, porque nós estamos comparando coisas diferentes. E os grandes tratamentos, inclusive, mesmo no privado, são feitos com dinheiro do SUS também, ainda fora essas questões, né? Transplantes, por exemplo. Agora, você falou de 3,60. Existe uma pesquisa que diga o quanto isso deveria aumentar para que fosse atendido de uma forma mais... Então, eficaz? Houve uma campanha, né, na verdade, que acompanhou um projeto de lei de iniciativa popular, que foi o projeto 321, que foi em 2013 dado entrada no Congresso, mas que não foi aprovado, que era pelos 10% das receitas correntes brutas. 10% das receitas correntes brutas faria com que a gente alocasse para o SUS aproximadamente uns 40, no geral, né? Uns 40 bilhões a mais, quer dizer, 10% das receitas correntes brutas da União, desculpa, para o financiamento federal. Que a gente alocaria uns 40 bilhões a mais. Quer dizer, então hoje nós gastamos 265 bilhões nos 3 entes, a gente iria gastar uns 305, 310 bilhões somando União, Estados e municípios. Isso passaria para algo aí em torno de 4,5% do PIB, por aí. Tá certo? Ou seja, ainda longe do 7,9%, porém, isso possibilitaria para a gente que nós tivéssemos, só para você ter uma ideia, o Mais Médicos custava em torno de 3,5 bi. Sim. Tá certo? Então, se eu coloco, por exemplo, 30, 40 bi a mais, eu estou colocando 10 vezes o que eu gastava com Mais Médicos. Ou 2 vezes o que o governo federal gasta com saúde, com atenção básica da saúde. Tá certo? Então, é muita coisa que ajudaria a poder aprimorar. Até porque, para aprimorar o sistema, eu preciso de recursos para um país de dimensões continentais para poder fazer a informatização da rede, uma série de coisas. Porque eu fico pensando, se você chegar para qualquer brasileiro e perguntar para ele, você prefere continuar pagando o valor que você paga de convênio ou aumentar um pouquinho, contribuir um pouco mais com esses 3,60 para ter um SUS de melhor qualidade, é que falta informação. Então, mas veja, a ideia, isso também é importante que a gente... Quais seriam as fontes? Porque muita gente vai dizer, bom, mas você está propondo gastar mais, mas qual é a fonte para isso, né? Da onde viria o recurso, né? Porque outra coisa que ficou meio que quase que um disseminado, né? É de que a saúde não cabe no orçamento. Sim. Tá certo? Ou que as políticas sociais ou que a Constituição não cabe no orçamento. Então vamos lá. Dados do IPEA, que é um órgão do governo federal, pesquisadores do IPEA fizeram um estudo que mostram que
que mostra que no caso de imposto de renda, por exemplo, você tem 70 mil pessoas, contribuintes de imposto de renda, tá certo? Que estão naquele que a gente chama lá no topo lá dos maiores contribuintes, que em média estão ganhando 4 milhões por ano e que tem 60% desta renda não tributada. Tá certo? Você pega do mesmo imposto de renda, quem ganha até 5 salários mínimos tem 80% da renda tributada. Sim. Então, veja, uma coisa que você conseguiria melhorar é estabelecer uma justiça tributária. Por exemplo, melhorando essa distribuição interna do imposto de renda, especialmente onerando mais os que estão lá no topo da pirâmide do imposto de renda. O problema é que a gente fala em reforma tributária, e tem uma reforma tributária aí para vir, né? Mas não é essa, não vai discutir nada disso. É a mesma coisa nos Estados Unidos. O imposto sobre herança representa 17% da carga tributária total. Aqui, que é um imposto estadual, cada estado tributa o que seria o equivalente ao imposto sobre herança, ele não aparece nas estatísticas, porque é tão baixo que ele não aparece. Então, nós precisaríamos mudar a nossa tributação para reduzir a carga tributária sobre consumo e produção, que hoje é metade da carga, e é injusto para aqueles que ganham menos, porque quem ganha menos gasta toda a sua renda em consumo, tá certo? E tributar mais patrimônio, renda e riqueza. Claro. Agora, José Alexandre, você falou sobre essa questão de estarmos caminhando para o fim do SUS, pelo menos do jeito como é. A gente tem falado muito aqui no programa sobre como foi difícil construir tudo o que foi construído e como é fácil destruir. E é isso que tem acontecido. Até com o final desses contratos, agora esses laboratórios que estavam desenvolvendo tecnologia, estavam incorporando tecnologia, esse processo é encerrado, é suspenso. Isso é um dano muito grave para o país. Eu vou tentar ser bem direto nesse sentido, que esse é um dano muito grande, não necessariamente ao país em si, mas ao povo, né? Sim. Assim, a quem trabalha, né? Veja, essa agenda, que é uma agenda de austeridade, enfim, né, para os reformistas, mas é uma agenda de precarização da situação de quem trabalha, dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, essa é uma agenda que ela vai à frente. Então, se eu não tenho uma reforma tributária progressista, né, progressiva, eu tenho uma regressiva. E progressista? Isso, que seria progressista também. Sim. Mas que não vai à frente, então ela não garante que quem mais tem mais pague. Bom, então, quem mais tem mais pague. Então, tá. Então o nosso orçamento da Seguridade Social, por exemplo, ele é drenado, por exemplo, pela DRU, Desvinculação de Receitas da União, desse orçamento também, que deveria ser um orçamento tudo para todos, né, que está envolvendo a Previdência, a Ciência Social e a Saúde, ele paga, por exemplo, a rede de hospitais para os militares, ele paga o plano de saúde para os servidores federais, e tudo isso sai do orçamento da Seguridade Social. A gente tem um outro aspecto que, por exemplo, é as isenções fiscais, né? A projeção para esse ano é de 41 bilhões do projeto de lei orçamentária para 2019, é que em torno de 41 bilhões de reais seja de isenções fiscais, dos mais variados, desde as pessoas que vão lá isentam, como pessoa jurídica na hora de declarar seu imposto de renda, até a indústria farmacêutica, por exemplo. Sim. Bom, esses aspectos... 40 bi só da saúde. Só da saúde, só vinculado à saúde. Não chegando aos 300 bilhões do total. Que é o total das renúncias. A projeção para esse ano. Então, veja, eu estou tentando trazer alguns aspectos que são do campo, vamos dizer assim, da economia, mas que apontam para a ideia de que o Estado em si, não necessariamente, ele é um Estado que vai garantir melhores condições de vida e trabalho das pessoas. Sim. Então, veja, se é um Estado que, por mais que houve avanços, por mais que houve vamos dizer assim, a estruturação da Constituição brasileira, infelizmente a gente não conseguiu produzir sujeitos políticos que vão às ruas, que vão nos espaços públicos defender o que é de tudo e que é de todos. Sim. Então, por que é tão fácil? Porque politicamente a gente não construiu isso. Um apontamento na minha pesquisa de doutorado, eu tento apontar um pouco, é que a gente conseguiu, obviamente, durante os governos Lula, Dilma principalmente, avançar muito nas condições de vida e acesso ao consumo da classe trabalhadora no Brasil. Mas isso não significa necessariamente uma mudança e uma representação de uma força política que consiga defender a qualquer custo. Sim. Até o entendimento disso, do coletivo, do que é para todos. Isso. Por isso que aí o discurso que aparece, que é um discurso do privado, que é um discurso da eficiência, que é um discurso, vamos fazer mais com menos, para mais pessoas. Bom, veja,
Esse é um discurso que ele tem um papel ideológico importante. Claro. Né? E aí é interessante, porque, ao mesmo tempo, o nosso próprio presidente tem questionado a publicização dos dados públicos, né? A continuação do censo, dos dados do IBGE, do IPEA. Então, veja, da Fiocruz, veja, olha que interessante. Porque às vezes não é só uma questão de acesso à informação, mas é a ideia, né? Claro. É a ideia de que, está indo bem, né? Bom, está indo bem, mas está indo bem como? A nossa condição de desemprego tem aumentado, 13%, 14% Então vamos parar de divulgar, né? Então veja. O desmatamento está enorme, não para de divulgar. Enfim, a estrutura fabril está parada, 25% a 24% está parada no Brasil. Bom, veja, então são alguns dados que apontam para essa precarização da condição de vida e trabalho das brasileiras e dos brasileiros. Então, o que a gente está aqui, obviamente nós estamos aqui, a Associação Paulista tem tentado fazer esse movimento. É para discutir política, sim. E é para discutir qual é essa função desse Estado que tem se desenvolvido. Qual é a função desse governo que tem levado à frente pautas que para a gente eram incabíveis. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.